Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família através do poder que há na Palavra de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez neste canal. Eu sou o presbítero Daniel Freitas Pereira e quero trazer uma palavra para o teu coração neste momento, para que Deus venha abençoar a sua vida e a vida da sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus que quero ler e meditar com você neste momento está em Lucas, evangelista Lucas, capítulo 8, versículos 22 a seguir. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Jesus Cristo, o unigênito do Deus vivo. Nesta passagem nós vemos os discípulos, nós vemos Jesus com seus discípulos enfrentando uma grande tempestade. Jesus, no seu ministério terreno, ele escolheu 12 discípulos para iniciar o seu ministério. E aqui nós vemos que essa tempestade, e ele estando no barco com seus discípulos, serviu para a instrução, para que quando Jesus fosse assunto ao céu, eles pudessem ativar, viver a sua fé sem a presença física de Jesus. Como eles deveriam suportar as aflições sem a presença de Jesus. Jesus estava ali. No momento teve com eles 3 anos e 6 meses, instruindo eles para fazer a obra de Deus, mas depois Jesus foi assunto ao céu. Então ali era uma instrução para que eles aprendessem a suportar, a viver, a pregar o Evangelho, a testemunhar o amor de Jesus Cristo, sem a presença física de Jesus, mas com a presença do Espírito Santo, o Consolador. Mas o interessante nesta palavra que eu quero deixar para os irmãos e para você que está assistindo esse vídeo, talvez você possa estar passando por uma situação muito difícil nesse momento na sua vida, ou na vida da sua família, na vida da sua empresa, na vida da sua faculdade, na vida da sua escola, ou em qualquer lugar que você esteja inserido neste momento e esteja atravessando uma situação difícil. Mas eu quero dizer para você que essa tempestade, ela vai ser acalmada. Essa tempestade, ela vai passar, porque Jesus Cristo está no barco. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas e principalmente no controle da sua vida. Vemos aqui que aconteceu, que num daqueles dias entrou Jesus no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Um daqueles dias é que mais um dia que Jesus, juntamente com seus discípulos, pregava o Evangelho, as boas novas, pregava a salvação. Ele caminhava pela cidade, caminhava fora da cidade, aonde quer que tinha pessoas precisando e necessitando de salvação, porque o ministério de Jesus terreno era para salvar todos aqueles que eram marginalizados
da sociedade, muitas vezes os pobres, aquelas pessoas que estavam muitas vezes jogado à sarjeta, mas Jesus se importava com eles, era a missão de Jesus, era a missão que Deus havia imputado para Jesus fazer aqui na terra, e juntamente com os discípulos, ensinando eles como portar diante das situações, quando acontecesse deles virem algumas pessoas necessitadas, enfermas, doentes, coxos, paralíticos. Então Jesus estava ensinando para essas pessoas, para os discípulos, a olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, com amor, sem fazer acepção de pessoas. Então nós vemos aqui, num daqueles dias, era mais um dia que Jesus ia fazer milagres e maravilhas, ia curar os doentes, os enfermos, ia salvar almas, e ia operar sinais e maravilhas, e ia engrandecer o reino celestial. Mas o detalhe importante aqui é a palavra de Jesus que foi liberada para os seus discípulos: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Meu querido, minha querida, meus queridos, a ordem de Jesus havia sido dada para os seus discípulos. Jesus já havia liberado uma palavra de vitória para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: passemos para a outra banda do lago. Ou seja, nós precisamos observar a palavra que sai da boca de Jesus. É uma palavra de poder, é uma palavra de autoridade, é uma palavra que você vai chegar do outro lado. Se Jesus falou que você vai prosperar financeiramente e espiritualmente, você vai prosperar financeiramente e espiritualmente. Se Jesus falou que você vai ser curado dessa doença e dessa enfermidade, você vai ser curado, porque Jesus falou, porque Jesus, ele liberou uma palavra de poder para a sua vida. Seja qual for a situação que você está passando neste momento, seja qual for a necessidade que você está passando neste momento, Jesus, se Ele liberou uma palavra de vida e vida eterna para a sua vida, você vai passar por outro lado, você vai viver esta vida, você vai desfrutar dos benefícios que Jesus falou. Se Ele liberou a palavra, se está escrito na palavra, vai acontecer na sua vida. Ele disse: passemos para a outra banda do lago. Os discípulos não entenderam, nós vamos ver ao longo do texto, não entenderam isso, mas Jesus já havia liberado uma palavra, era até do outro lado, podia vir o que viesse, mas era do outro lado. Eles iam passar para o outro lado do lago. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eram os ensinamentos de Jesus, era uma situação que Jesus estava propondo para os seus discípulos, aqui neste momento, no meio do mar, naquela tempestade. Jesus estava provando os seus discípulos, Jesus estava deitado, estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos estavam ali, veio a tempestade na vida deles, mas fazia parte da instrução dos discípulos, eles tinham que passar por isso, para que eles aprendessem a ativar, a viver uma fé pura e genuína naquele que os chamou para ser discípulos. A tempestade, meu querido, ela virá na sua vida, a tempestade ela virá na vida da sua família, a tempestade ela virá na vida do seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja, a tempestade ela vai vir, você não está imune a isso, mas a diferença é que Jesus já liberou uma palavra: passemos para o outro lado, cheguemos no outro lado, é até o final, não é para parar no início, não é para parar no meio, é para parar, é ir até o final, do outro lado que Jesus deu a ordem. Se Ele falou, Ele garante a vitória. Se Ele falou, Ele vai te dar a vitória. Se Ele falou, Ele vai cumprir a palavra em sua vida.
A tempestade veio e encheu o barco de água. Os discípulos já começaram a ficar ali apavorados com aquela água, com aquela tempestade. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. A princípio, eles teriam que confiar em Jesus e teriam que também obedecer a Jesus. Confiar que Jesus estava no barco e obedecer a palavra que Jesus já havia dito para eles anteriormente. Passemos para a outra banda do lago. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. Eles desesperaram e acordaram o mestre: Mestre, mestre, a água está enchendo o barco, ajude-nos, socorre-nos, mestre, mestre, estamos perecendo, estamos morrendo. Subiu sobre eles um temor muito grande. Eles pensaram que iam morrer. Eles pensaram que eles iam passar dessa para uma melhor, porque a água estava enchendo o barco, a fúria da água estava sobre eles, o barco balançando para lá e para cá, e eles temeram muito, pensando: é agora que nós vamos morrer. Eles pensaram assim, mesmo com Jesus no barco, mesmo Jesus liberando uma palavra: passemos para o outro lado do lago, passemos para o outro lado dessa tempestade, passemos para o outro lado dessa fúria da água, passemos para o outro lado dessa fúria, desse sofrimento, dessa dor, dessa enfermidade, dessa doença. Passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. Tudo isso serve de vida, de aprendizado, para que nós cheguemos do outro lado. Jesus já liberou uma palavra de vida, uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua alma. Era isso que os discípulos deveriam ter se apegado. Era temer em Jesus que estava no barco. Eles deveriam ter pensado: se nós estamos no barco, se essa tempestade veio sobre o barco e Jesus está no barco, se nós morremos, ele vai morrer também. Essa era a instrução: se Jesus perecer, nós vamos perecer. Eles teriam que ter pensado no mínimo nisso. Se Jesus está no barco, se essa tempestade está no barco, essa fúria da água está aqui, se Jesus perecer, nós também vamos perecer com eles. Essa era a tônica da instrução de Jesus. É nós, na nossa caminhada, é nós perecermos com Jesus, é nós morrermos com Jesus, é entregarmos as nossas vidas em favor de outrem. O que importa é viver Cristo, morrer é Cristo, viver é Cristo, e o morrer é ganho. Se nós morrermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter uma morada na mansão celestial para nós. Esse sofrimento, essa dor, ela vai passar, é só momentânea, nós somos peregrinos aqui na terra. Os discípulos deveriam ter pensado, era instrução, eles estavam no início da caminhada com Jesus Cristo. E eles levantou Jesus Cristo, e Jesus Cristo repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram-se e fez bonança naquele momento, porque Jesus estava no barco. Eles acordaram Jesus, eles levantaram Jesus, e Jesus, ele levantou e repreendeu o vento, repreendeu a fúria. Meu amado, minha amada, eu quero dizer para você, eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida. Talvez você esteja passando por uma situação que é impossível na sua vida, que o médico já disse que não tem jeito, que você tem que preparar o caixão, a sepultura para um ente querido seu. Talvez essa pessoa esteja no leito de hospital, esteja sobre aparelhos, mas eu quero liberar uma palavra para você, que Jesus Cristo está no barco e Jesus Cristo já deu a ordem: passemos para o outro lado. Creia, obedeça a Deus, creia em Deus, confia em Deus, que Ele vai colocar a sua mão poderosa e potente sobre a sua vida neste momento, sobre a vida deste enfermo, deste doente neste momento. Creia somente na palavra de Jesus. Passemos para o outro lado do barco. Essa situação, ela vai passar, essa situação, ela está no controle de Deus, e Deus não perdeu o controle dessa situação. Esse enfermo, esse doente
repente essa pessoa, esse ente querido seu, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado pela palavra de Jesus Cristo que está sendo liberado para você neste momento. Jesus Cristo libera uma palavra para você e esta pessoa ela vai ser curada, ela vai ser restaurada, vai ser sarada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele liberou a palavra de cura, de salvação, de libertação, e esse espírito de enfermidade vai bater de retirada da sua vida, da vida da sua família, do ente querido seu agora. Essa tempestade ela vai ser acalmada e vai vir bonança para a sua vida e para a sua casa em nome de Jesus, porque Jesus liberou uma palavra para você neste momento. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? A fé dos discípulos deveriam estar na primeira palavra que Jesus disse para eles: passemos para o outro lado do lago. Passemos para a outra banda do lago. A fé deles tinha que estar na palavra de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, passemos para a outra banda do lago. A fé deles tinha que estar na palavra que Jesus havia liberado para eles. Aquela tempestade, ela podia bater no barco, a fúria da água podia levar o barco para lá e para cá, mas a fé deles tinha que estar, deveria estar na palavra que Jesus liberou para ele. Passemos para a outra banda do lago, era passar. Jesus já havia dito, então a fé deles deveria estar nessa palavra. Passemos para a outra banda do lago. Eles iam chegar do outro lado, porque Jesus já havia liberado a palavra, e a fé deles tinha que estar na palavra de Jesus. Eles tinham que acreditar, de obedecer e de confiar que eles iam chegar do outro lado, porque Jesus já tinha liberado a palavra e já estava com eles no barco. É a fé, meu querido. Onde está a vossa fé? Jamais titubie na sua fé. A sua fé, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia. Se você crer, se você obedecer, se você confiar na palavra de Deus que está escrita, que foi dita, você vai prosperar, você vai atravessar essa tempestade que a sua vida está passando neste momento, porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Se Ele liberou uma palavra para a sua vida, a palavra dele tem poder, e você vai atravessar essa tempestade e vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Meu querido, minha querida, que Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, porque Jesus está no seu barco. Jesus liberou uma palavra de vida, uma palavra de vitória para a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a vida da sua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.